Fala aí, pessoal, como é que vocês estão? Pessoal, estou no meio das minhas férias, como vocês podem ver, eu estou suado, estou sujo. Eu precisava trazer esse vídeo para vocês porque saiu. Eu peço para vocês aumentarem um pouquinho do som, porque eu estou gravando pelo microfone do computador e o som não é muito alto, não. Então eu peço que vocês elevem um pouquinho o volume. Pessoal, é o seguinte. Fato do TRBL, eu não ia gravar durante as férias, mas saiu essa questão esses dias aí, ontem e anteontem e ontem. Na verdade, saiu dia 12, acho que é 12 ou 13, o fato relevante, saiu uma matéria no Poder 360 ontem. E eu precisava trazer para vocês porque explica muito do que está acontecendo com o TRBL. E aí eu vou querer ver todas as pessoas que pregaram o caos sobre o TRBL virem se retificar aqui no YouTube. Na verdade, o que eu quero dizer é o seguinte: a gente teve problema sim de comunicação do TRBL, deveriam ter comunicado os problemas antes, porém tudo está fazendo sentido agora e algo que eu já tinha falado para vocês lá atrás. Pessoal, o que está acontecendo foi, na verdade, foi o motivo que os Correios queriam para poder justificar mudança de destinação orçamentária. Porque os Correios estão quebrados, pessoal. Quebrados. Os Correios estão quebrados e eles viram essa oportunidade com o imóvel de contagem, com os problemas do imóvel de contagem, para poder entrar com um pedido de rescisão e pegar a verba que eles destinariam para essa colocação e usarem para outros contratos. Então, pessoal, eu trouxe aqui para vocês, primeiro fato relevante, que saiu do TRBL. Ele saiu agora no dia 13, foi na segunda-feira, foi hoje, é quarta, segunda-feira, falando que ó, até a presente data não foi recebido o valor pelos Correios, é o único inquilino do centro de contagem, e falando sobre a questão do fato relevante lá do dia 5/12, que teve a desinterdição, que eu gravei para vocês, teve a desinterdição, praticamente mais de 90% do imóvel já estava desinterditado pela Defesa Civil, ou seja, os Correios poderiam voltar a ocupar. Eles falam, na ocasião, o inquilino foi prontamente informado a respeito da desinterdição do imóvel, bem como alertado sobre a retomada da cobrança dos aluguéis nos termos de contrato de locação. E aí as gestoras estão mantendo, aí vão fazer as medidas cabíveis para que o contrato seja honrado. Ele falou, ressaltamos que o inquilino segue com a posse do imóvel, ou seja, tudo dos Correios está lá, equipamento, inclusive mercadorias. Teve até eu não sei se tem um membro do canal, eu não sei se ele é membro, se ele é membro da comunidade, que tinha falado que tinha a encomenda dele lá de contagem, queria saber se ele recebeu. Ele estava com a encomenda presa. Então, pessoal, aliás, se for você, escreva aqui nos comentários se você recebeu ou não. E aí, em função disso, até aí tudo bem. Essa aqui é a última notícia oficial do TRBL. Saiu essa notícia, matéria ontem no Poder 360, do dia 14, ou seja, de ontem à noite, falando, ó, Correios dão calote de 2,7 milhões em fundo de investimento no TRBL. Os Correios deram calote, né, no aluguel de dezembro, falando aqui sobre, e eles protocolaram junto à CVM ontem, né, um documento dizendo sobre algumas readequações, que é esse documento aqui que saiu dos Correios. E aqui que tá, eles falam da questão do orçamentário, né, falando de teto aprovado pro exercício de 2024, né, 22, praticamente 22 milhões, mas o que interessa é isso aqui, ó. Autorizar o uso de 1,5 milhão de 2024, equivalente ao recolhimento dos resíduos do contrato 1 com o CT de contagem, que teve o pagamento de locação suspenso decorrente da interdição do imóvel, para prorrogar 127 contratos que vencem até dezembro de 2024. Ou seja, meus amigos, eles estão pegando dinheiro de um lado para salvar o outro lado. Eles estão cobrindo a cabeça e descobrindo o pé. E nesse caso, o pé é o TRBL. Então, continuando a matéria aqui, né, a empresa proprietária de um galpão logístico usado para separar os distribuidores do Estado, né, o termo usado pelos Correios para definir o uso do imóvel é o CTCE, Centro de Tratamento de Encomendas, né, deixa eu ver se ele aparece aqui. CTCE aqui, ó. Ação de despejo em decorrência da falta de pagamento, imóveis sem cobertura contratual. Como não tem cobertura contratual? Claro que tem cobertura contratual. É o maior do estado, o volume de calote é 2,7 milhões, né, desculpa. Ao longo de 2025, os correntes têm, agora de 2025, o Correio tem que pagar de aluguel 32,4 milhões de reais. A empresa informou que vai ajustar a justiça. No caso, a empresa é o TRBL, tá? O aluguel deveria ter sido pago 7 de janeiro, e aí que está o problema que eu venho falando para vocês. Esse, na verdade, é o grande problema para o investidor de fundo imobiliário, que é
depender, investir num imóvel, num fundo imobiliário que depende 46% da receita em um único inquilino. E aí o galpão foi entregue. O galpão é muito bom, pessoal. Para todos vocês sabem, o galpão é muito bom. As ações do fundo, tá errado aqui, né? As cotas do fundo, né? Caíram nessa terça-feira 1%. Já estão negociando a muito baixo, né? E aqui fala, ó, o Poder 360 procurou os Correios, né, sobre... E aqui eles colocam aqui, ó, embora... Aí a lei, a íntegra dos Correios, da nota dos Correios. Embora a desinterdição parcial pela Defesa Civil tenha ocorrido dia 5, os Correios já haviam iniciado um processo de rescisão unilateral de locação com a notificação ao locador em dia 2 de dezembro. A decisão foi fundamentada em trabalhos técnicos contratados pelos Correios, mentira isso aqui, realizados segundo o método... Tá aqui toda... Nesse momento, a estatal está em fase final de análise da defesa apresentada pelo locador, parte integrante do processo de rescisão. E aí que entra aquele ponto, que é o dinheiro cobiçado, né? Que é esse fato relevante aqui que eles colocaram, que a diretoria pediu para redirecionar 1,5 bilhão, não é 1,5 bilhão, não, é 1,5 bilhão? Não, é 1,5 milhão, tá errado aqui a matéria, 1,5 milhão do contrato para renovar outros contratos de aluguel. Aí falando aqui, aí a questão que eles informaram, né? E aí falando que o TRBL não reconheceu os problemas, inclusive o próprio galpão já foi liberado quer dizer, não a totalidade, né? Mas mais de 90, quase 95, 98% já foi liberado. E aí entra o grande problema, pessoal, que é a situação de insolvência, que é esse outro documento aqui, falando como é de conhecimento de todos, a empresa vem enfrentando dificuldades de manutenção de um patamar razoável de equilíbrio de receita e despesa no período de janeiro de 24 a agosto de 24. Ou seja, pessoal, por isso que eu volto a falar no início, os Correios encontraram a melhor maneira, usaram, na verdade, o TRBL, a situação, como o bode expiatório para poder resolver os problemas, que é o problema dos Correios. Eles não têm dinheiro. Então, pessoal, é isso. A grande questão é o fato que os Correios estão quebrados e essa situação ela foi meio que montada exatamente para os Correios pedirem a rescisão contratual porque eles não vão ter dinheiro para pagar. E aí eles falam aqui, ó, já fala, tem aproximadamente 1,81 bilhão relativamente ao saldo registrado a disponibilidade de casos com redução de 1,81 bilhão. Várias medidas têm sido adotadas com o objetivo de sanar a delicada situação econômica e financeira dos Correios. E aí falando da suspensão de contratações por 120 dias, negociação dos valores de contratos vigentes, né, e realização de prorrogações. A grande questão é a seguinte, o Correio está quebrado. E aí, até aqui a situação, pessoal, que acho que não precisa nem entrar no mérito de quem é quem, aqui a gente vê nitidamente qual é o prejuízo que as estatais, principalmente os Correios, têm no atual governo. Tá claro isso aqui, não tem nem o que falar, é nítido isso daqui. Então, pessoal, a situação é a seguinte, aí tem toda a questão do histórico aqui que eles colocaram sobre os Correios, né? Mas a situação é a seguinte, pessoal, então, pra gente fechar esse vídeo rápido aqui, na verdade não sei se ficou tão rápido assim, é que lá desde o início eu já tinha falado para vocês, podem pegar no meu histórico aqui, porque eu para não me desmentir. Peguem nos primeiros vídeos do TRBL, eu comentando a situação dos Correios, que isso estava me parecendo algo muito estranho, os Correios pedirem essa rescisão, ou pedirem a interdição do galpão, sendo que o TRBL tinha laudos comprovando que não tinha problema de colapso da estrutura. O que falhou o TRBL em comunicar esse processo desde o início, avisar, ainda mais se tratando dos Correios, até para municiar o próprio mercado favorável ao TRBL nessa situação. Porque até então, até esse momento, o mercado bateu no TRBL porque faltou transparência. Mesmo grande maioria das pessoas sabendo o verdadeiro motivo é que os Correios não têm dinheiro para pagar, mas o TRBL vacilou nisso. E eu até tenho usado isso muito como exemplo, que outros fundos têm que tomar isso como lição para poder comunicar melhor as questões. Obviamente não precisa comunicar tudo, mas questões desse tamanho, envolvendo o maior inquilino do fundo. E aí que está o grande problema. Fala, Eric, mas precisa comunicar tudo? No caso do TRBL precisava, porque são 46% da receita do fundo num imóvel. Então ele precisava ter avisado isso. Bom, mas depois de tudo avisado, a gente entendeu o verdadeiro problema. São os Correios forçando uma rescisão contratual porque não tem dinheiro, usando como base uma interdição que já não é mais interdição. Então, ao meu ver,
Isso vai ser um grande marco na indústria de fundo imobiliário, porque a gente vai ver para que lado que a justiça vai pender. Porque, de fato, a gente já está vendo que parece que não vai ter solução, essa não seja uma solução judicial, e essa solução judicial, ela vai meio que dar um norte para todos os contratos de locação. Primeiro, o contrato de locação atípico, a gente vem, os contratos de locação atípica, eles vêm passando por alguns testes, e alguns testes bem sucedidos. Quer ver um exemplo da Vibra, lá daquele CRI de um contrato BTS que a Vibra decidiu parar de pagar, mas a justiça ainda está na arbitragem, mas a justiça mandou voltar a pagar um CRI que tem o IRDM. Então, algumas situações que os contratos atípicos vêm passando por testes. Esse vai ser um teste muito importante porque trata-se de uma empresa estatal e uma empresa e um contrato e uma representatividade muito grande de um fundo imobiliário, que pode simplesmente reduzir pela metade esse fundo. Embora tenha um galpão que é do fundo que possa ser alugado para outro inquilino, mas é uma situação que a gente vai ver, porque eu não vejo alternativa que não seja via judicial. E aí a gente está falando de uma empresa estatal. E aí eu quero ver como é que vai ser. Isso vai desenrolar algum tempo. Então você, cotista do TRBL, se prepare porque o fundo vai reduzir rendimento, não vai ter o pagamento de locação, até porque ele já redirecionou esse dinheiro para outras coisas. E ele não tem dinheiro para pagar. Tá claro isso. Então, pessoal, era isso. Eu precisei parar um pouco minhas férias aqui para gravar para vocês. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. E deixa aqui nos comentários se você qual que é a tua opinião sobre esse caso. Aquele abraço.